Paula, bem-vinda. Olá, Gabriela, eu é que agradeço, ora é essa. Trazes-nos um tema muito giro, muito interessante. É um bocadinho a continuação do último, não é? Portanto, na última vez vim falar de alimentação emocional no adulto e depois, pronto, convidaram-me a falar, mas na infância, porque não, é um tema que não é abordado. A alimentação emocional pediátrica não é, quase que não se ouve falar sobre isso, não é? É fome emocional, não é? É fome emocional na mesma. Só que, normalmente, entre crianças dos 4 a 6 anos, não é? Aliás, é fome que depois dos 4 aos 6 anos vira fome emocional, não é? Dependendo do estado de espírito da criança, não é? É verdade, é verdade. E porquê que isto acontece? Por vários motivos. Eu acredito que nós vivemos sobretudo numa sociedade obesogénica. Se nós pensarmos, em vez de saber, embora saibamos mais sobre alimentação saudável, eu acredito que sim, que nós caminhamos neste sentido. A verdade é que toda a publicidade, a indústria alimentar, etc., começa desde tenra idade, as crianças começam a ser invadidas por uma publicidade muito focada em produtos muito calóricos, muito gordos, pouco saudáveis. E, portanto, se não forem os pais em casa, não é? Uma vez que a criança não tem ainda conhecimentos para distinguir um alimento, não é? Ou para fazer a distinção de um alimento, dependendo da sua composição nutricional, não é? Tem que ser os pais a fazer esse trabalho, não é? E, portanto, tem que haver em casa uma educação alimentar logo desde a infância, para evitar esta fome emocional que esporádica. Muitas vezes não há porque não há tempo. É verdade. Provavelmente. É verdade, é verdade. Infelizmente hoje são mais as creches ou os avós, não é? Ou esse trabalho compete mais aos avós, porque estão mais tempo com as crianças. Mas pronto, agora uma vez que estamos nas férias do verão, vai competir se calhar mais aos pais novamente a educação alimentar dos seus filhos, não é? E uma família que esteja bem emocionalmente, provavelmente provavelmente não, será com certeza muito melhor para a criança, não é? Há um equilíbrio. Sim. Claro que sim, mas se nós pensarmos logo desde o nascimento ou desde pequeninos, não é? Que celebramos quase todas as nossas vitórias com comida, não é? Se pensarmos bem, não é? Quando tínhamos boas notas, a mãe fazia um bolo, ou os avós faziam um bolo, neste caso hoje em dia serão mais os avós, não é? Ou então quando algo corre bem, numa viagem, quando a criança começa a ficar mais irritadiça, não é? Aborrecida da viagem, é natural os pais darem uma bolachinha ou um bolinho para acalmar a criança, já não dão tanto cenourinhas, ou legumes cortados ou fruta, dão mais algo rápido que se arranja numa estação de serviço, não é? E, portanto, eu penso que as crianças começam a associar a comida sempre a celebração, a algo confortável, a algo que dá mimo, não é? E então acabam por ir buscar, a partir dos 4, 6 anos, até às vezes antes, mas sobretudo a partir dos 4, 6 anos é que se começa a notar essa tendência. A criança vai buscar o bolinho ou o chocolatinho, ou vai pedir à mãe, ou vai ao armário, quando está ou aborrecida, ou triste, ou frustrada, ou em stress, ou quando tem alguma solidão também na escola, algum bullying, o que seja. A verdade é que a criança acaba por ir ao alimento buscar o conforto que não tem de outra forma, não é? E muitas vezes quererá, sei lá, a atenção dos pais. Sim, acredito que sim. O tempo deles, acredito não é? que sim. Aliás, eu em consultas, quando estou perante situações destas, não é? Aconselho muitas vezes os pais ok, então vamos fazer uma coisa. Mesmo que faça algo saudável, no fundo, não compense o seu filho com comida. Mesmo que seja muito saudável para já. É bom que ele não associe, no fundo, a comida a uma recompensa por um bom comportamento. Por que não irem ao cinema, celebrar? Por que não irem ao teatro? Por que não ter, quem sabe, uns autocolantes em casa de bom comportamento, como tinham os professores antes, não era? Colocavam o sinal verde no bom comportamento, portanto, tem direito a X sinais e depois, quando alcançar aquilo, recebe, por exemplo, aquele brinquedo que deseja, por exemplo. Eu lembro-me de uma professora e na primária, primeira classe. Eu não funcionava bem com ela. Não funcionava porque ela era muito rígida. Todos nós tivemos pessoas assim. Todos nós tivemos. Sim. Na segunda classe, sim. Oferecia-nos prémios. Boa. Quando nós, sei lá, fizéssemos a composição em condições. E o que é que ela levava? Ela levava amostras, cheirinhos. Para mim, aquele cheirinho era uma coisa assim preciosa. Uma amostra de perfume mesmo? Boa ideia. Uma amostra boa ideia perfume. Para as meninas, para os meninos se calhar levava outra coisa. Ou um gel de banho dos hotéis. Giro. E ela levava sempre. E ela conquistou-nos. Não foi só a mim, foi a turma inteira. E
agora já não se pratica, não é? Aquela educação tão rígida. Sim, não. De todo. Felizmente. Nem as crianças o permitem, não é? As crianças estão muito diferentes também. Mas depois não é? também Hoje em chegamos dia. ali a sim, também, Não é? mas acho que não encontramos ainda ao meio termo, não é? Sim, é verdade, é difícil. Mas é interessante se pensarmos um bocadinho nisto. Há várias formas de recompensarmos o nosso filho por um bom comportamento, ou uma criança por um bom comportamento, sem ser com comida. E não é que eu seja contra, não é? Claro que não. Eu acho, e quem me conhece sabe, que, portanto, um dia não são dias. Eu sou muito a favor de uma alimentação, de um bolinho, um salgado ou um doce de vez em quando, faz bem à alma, não é? Faz bem ao espírito. Então não faz. Só que quando isso se torna algo, imagino que a criança está em casa dos avós todos os dias da semana. Se todos os dias da semana, como já mais do que um caso em consulta, que tive mais do que um caso, é mais frequente do que aquilo que imaginam, a criança chega da escola e tem sempre um bolinho à espera. Ou porque foi pontual, ou porque teve um bom resultado num teste, ou porque... Portanto, se a criança for sempre compensada com comida, ela vai sempre procurar comida, não é? Se os avós jogassem um jogo do género, olha, hoje vamos jogar aquele jogo porque viveste tanto, correu bem isto, vamos celebrar com um jogo, ou vamos celebrar com um passeio à beira-mar, algo em que a criança seja envolvida, até quem sabe fisicamente. Porque não é? O elogio, por exemplo. O elogio é ótimo, lá está. Estar sempre, mostrar que a criança, embora, imagine, embora ainda não tenha chegado ao objetivo, reforçar, estimular. Ora bem, então, em vez de dar um bolo para reforçar, não, vou elogiar o meu filho, vou dizer, ok, olha, aconteceu, por exemplo, imaginem que a criança caiu em tentação. Pronto, porque não, ok? Em vez de estar sempre em cima, não podes comer isto, não podes comer aquele bolo, faz-te mal, é açúcar, o açúcar vicia, não. Porque não dizer, ok, cair é normal, somos humanos, mas agora, olha, vamos experimentar fazer assim, não é? E estar sempre a elogiar os pequeninos passos, explicar o porquê. Com um elogio. E com um elogio, isso mesmo. Em vez de dar um reforço negativo, fazer um reforço positivo. Ok, comeste aquele bolo, mas pensa numa coisa, já não comeste 3 bolachas, já só comeste 2. Ou já só comeste uma. Não é? Ou foste procurar uma bolacha menos calórica. Isso já é bom. Portanto, não podemos estar sempre também, no fundo, a sujeitar a criança a mais stress. Porque mais stress vai levar a mais alimentação emocional, não é? Claro. E, portanto, temos que tentar reforçar, não é? Estimular, motivar a criança a procurar outros tipos de compensações, não é? Através do elogio, porque não? E, aliás, se nós explicarmos, Sim. a criança tem capacidade para absorver. Perfeitamente. Ela tem tudo em aberto, não é? Perfeitamente, é verdade. E muitas vezes a minha irmã faz essa explicação à minha sobrinha e ela às vezes chama-me a atenção e eu acho muita graça. É sério? Olha que isso, depois Vicia. vais engordar. Ai, meu Deus, sim, eles são incríveis. Eles em consulta então muito dizem giro. tudo. Em consulta dizem tudo, é terrível. Mas eu, por acaso, é engraçado. Eu tenho um bebê de 1 ano e meio e estávamos de férias na praia e eu disse-lhe que não podia fazer determinada coisa. Ele queria fazer. Eu disse-lhe não, Bernardo, desculpa, mas não podes. O mais engraçado foi que ele foi a correr para a cozinha, a olhar para o armário das bolachas e eu, não. É demasiado cedo para a alimentação emocional. Mas fez-me pensar que, na verdade, a recompensa do alimento começa logo desde a infância, se nós pensarmos, não é? É verdade. O choro do bebê é acalmado com o leite materno. Depois, mais tarde, a irritabilidade da criança, não é? É acalmada com comida. Quase sempre. Se pensarmos nisto, não é? Até os próprios avós, não é? Dão o docinho. Por miminho. Mas lá está, miminho. sempre. Eles vão associar a comida a algo com um conforto, a um miminho. Sempre, não é? Agora, claro que se forem pais preocupados, já podem dar cenourinhas, já podem dar fruta, já podem dar uvas, já podem dar fruta descascada e partidas que já levam para a viagem a contar com a irritabilidade da criança. Pronto, isso são pais preocupados. Claro que sim, aí estão a associar a alimentação emocional da criança a algo saudável. Porque não é? Agora, o problema é quando vão ao bolachinho, ao bolinho, não é? Ao chocolatinho. E aí o que é que acontece? A criança liberta serotonina, que no fundo é uma hormona que estimula determinados centros do prazer no nosso organismo, fica habituada a ter os níveis de serotonina elevados, vai criar um vício, e o açúcar vicia, não é? O açúcar, parecendo que não, portanto, é aditivo, não é? Portanto, vamos querer sempre mais e mais e mais e mais, e quando reparamos temos uma criança com excesso de peso. É importante relembrar nestes casos que 3/4 é muita coisa, 3/4 das crianças gordinhas neste país vão ser futuros obesos.
E a percentagem Em adulto, sim. é gigantesca. É gigantesca, é gigantesca. E é mais a partir dos 4, não é? Não, a partir dos 4 aos 6 Aos anos. 6. Sim, sim, sim. Mas até lá, quer dizer, se a educação for enviesada até lá, portanto, não for nesse sentido até lá, claro que aos 4 anos eles também já têm vícios, não é? Já os adquiriram. Eles com 1 ano e meio já têm uma personalidade até bastante vincada. É verdade. Portanto, para recapitular, como é que conseguimos melhorar isto? Através de uma educação em casa, não, portanto, recompensatória, é verdade, mas não tanto em comida, mas em comportamentos, nomeadamente uma ida ao cinema, uma ida ao teatro, estimular a criança de outra forma, no fundo, felicitá-la de outra forma, que não apenas e só comida. que é bom também para os pais. Claro que Reparem, sim, também claro que saem sim. de casa e Isso. os dias bons estão aí. É ótimo. E às vezes, não é? Pensam, levar a criança dá muito trabalho. Depois, Só a preparação. Então, quando eles são pequeninos, não é? Isso. Portanto, se começarmos através da alteração de comportamentos em casa, não é? Começamos bem. Não é? Não é, Gabriela? Está registada? Vou Espero fazer que essa sim. mudança? Sim? Olha, Paula, foi um prazer. Obrigada, ter-te aqui. Gabriela Orença. Um beijinho. Um beijinho, outro. E como estão a reparar, nós vamos Estamos de branco. seguidamente para a festa de branco. De branco, não é? do Porto Canal. Juntamente ali com a Regina, já cheira Já cheira bem. a cookies.